A agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, enfrenta um desafio crescente: a escassez de mão de obra no campo. Em Rondônia, estado conhecido por sua forte produção agropecuária, o problema se agrava, impactando diretamente a produtividade e a sustentabilidade do setor. A falta de mão de obra rural é um problema que afeta todo o Brasil. Segundo a Embrapa, isso ocorre especialmente em razão das poucas oportunidades de trabalho no campo e também da baixa atratividade do trabalho braçal. As gerações atuais de produtores rurais estão envelhecendo e as novas gerações não têm interesse em seguir carreiras agrícolas. Isso ocorre especialmente em razão da pouca remuneração e também da falta de infraestrutura no campo. Se nós olharmos por este ângulo de uma agricultura familiar, que é então uma agricultura desenvolvida pela família, em suas diferentes expressões, nós não temos um declínio da agricultura familiar. Nós estamos tendo uma transformação. Nesse processo de transformação, alguns modelos estão se tornando, ganhando maior destaque e outros não. Nesses que estão ganhando menos destaque, que estão tendo uma expressão menor, eventualmente correm risco de declinar. No entanto, outros estão se consolidando. É importante ter em mente, portanto, que a agricultura familiar ela é muito diversificada. Nós podemos ter uma empresa que seja familiar, uma empresa rural familiar, e podemos ter aqueles agricultores que são uma família que trabalham apenas para subsistência. Dentro dessa ótica a qual me refiro, então nós não temos um declínio. Nós temos uma agricultura que segue se diversificando, se transformando. No entanto, como disse também, nós temos que observar que há processos de transformação. Alguns se adaptam, outros não. Tradicionalmente, o trabalho e a atividade rural, eles eram transmitidos de pais para filhos. Então, isso garantiu uma continuidade na atividade. Atualmente, existe um processo de êxodo rural e os jovens estão migrando para os grandes centros no sentido de obter melhores oportunidades de trabalho, emprego, melhores condições de vida. E isso, então, é preocupante, causa-nos uma preocupação crescente em relação à sucessão. Esse seria o fator, talvez, principal que nos preocupa em relação à agricultura familiar. Em Rondônia, a situação não é diferente. O estado, que possui mais de 180 mil propriedades rurais, a maioria de pequeno e médio porte, enfrenta dificuldades para manter a produção diante da falta de trabalhadores qualificados. Isso decorre, primeiramente, por conta do desenvolvimento da própria agricultura. À medida que se incorpora tecnologias, essas tecnologias vêm otimizar a produtividade e, em alguns casos, substituir a mão de obra. Por exemplo, um trator. O uso do trator vai reduzir aquele uso de mão de obra braçal que habitualmente era empregada nessa atividade. À medida em que há essa redução, fica difícil do pessoal permanecer no campo, então eles migram para a cidade em busca de emprego. E trata-se de uma mão de obra qualificada e adaptada àquele ambiente de trabalho. Então, na medida em que eles saem do campo e vão para a cidade, eles enfrentam uma dificuldade de realocação lá. À medida que o campo tenta contratar mão de obra, essa mão de obra é da cidade, ele vai ter também dificuldade em se adaptar a esse novo trabalho e às condições ambientais em que ele ocorre. Então, o primeiro ponto que a gente poderia citar dentro desse contexto seria o próprio desenvolvimento da agricultura, dessa agricultura mais mecanizada. Isso causa esse impacto, né? Podemos recuperar também a situação de que os jovens não estão conseguindo se identificar mais com esse ambiente, com esse trabalho. Lhes faltam talvez algumas perspectivas. Com isso, esses jovens migram para a cidade. Migrando para a cidade, já não temos essa mão de obra que também estaria disponível. Os filhos dos próprios trabalhadores, né, dos próprios agricultores. A agricultura familiar, que sustenta milhares de famílias em Rondônia, é uma das mais afetadas pela escassez de mão de obra. Sem trabalhadores, muitos produtores têm dificuldades para plantar, colher e processar seus produtos. Isso limita o acesso a mercados formalizados e reduz a competitividade dos produtos regionais. Primeiramente, nós temos que pensar numa ótica de planejamento integrado. Nós não podemos pensar o meio rural e o meio urbano de modo dicotomizado, separado. Nós temos que pensar, então, um desenvolvimento sustentável integrado. Mas, de um modo mais específico, falando do meio rural, nós temos que trabalhar uma ótica de estruturação. Que estruturação envolveria condições para que os jovens permanecessem. Isso envolveria, então,
recursos para, por exemplo, eles conseguirem financiar uma produção, estruturar, adquirir inovações. Poderíamos pensar então também de uma ação conjunta entre famílias, entre governo e entre a iniciativa privada. Uma ação estruturante nesse sentido que articulasse esforços. Primeiro, a própria família. Segundo lugar, o governo na medida em que viabiliza essas ações. Poderíamos citar, por exemplo, certificações da produção, abertura de espaço em outros mercados. Isso proporcionaria aos agricultores jovens perspectivas. E também essa valorização poderia ocasionar melhora na renda e isso ocasionar melhora na qualidade de vida. O curso de agronomia da UNIR, ele contribui na formação de recursos humanos para atuarem em diferentes níveis da agricultura, diferentes características, inclusive na agricultura familiar. Nós temos tido a grata satisfação de formarmos um corpo de profissionais ao longo de quase 25 anos que atuam, por exemplo, em Idaron, Emater, estão na ponta do desenvolvimento da agricultura aqui no estado de Rondônia, no Brasil e até fora do nosso país. E esses jovens, então, eles têm conseguido trazer para essas propriedades mudanças, novos conhecimentos, e isso, sem dúvida, contribui para que a gente tenha uma agricultura familiar forte e resiliente.